Lucas 17, nós vamos ler 2 versículos desse texto, depois a gente vai lá para o Velho Testamento, né? Lucas 17, 32 a 33. Quem tem uma Bíblia aí que esse texto está em vermelho? Aqui. Ah lá, naturalmente em vermelho. O que significa quando você encontra na Bíblia o texto escrito em vermelho? Quem sabe? São os mais importantes, os mais destacados, né? Não, quando ela está em vermelho é porque Jesus falou. E mesmo quando ela tem preto? Aí é a palavra de Deus mesmo. Não, mais preto, mas assim, um preto Grifado, né? grifado, Aí né? pode ser que realmente a pessoa queira até dar destaque no versículo. Né? Isso aí. Mas quando você encontrar em vermelho, tem Bíblia que traz a palavra de Jesus em vermelho. Uma curiosidade para vocês que estão aprendendo e quem já sabe, já sabe. Originalmente a Bíblia não tinha capítulo nem versículo. Era texto corrido. Vamos lá. Lucas 17, 32 e 33. Eu trago o óculos só para ficar de enfeite, né? 17, 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Quem sabe quem foi a mulher de Ló? A mulher que olhou para trás e virou estátua de sal. Ótimo. É isso aí? Certo? Está no Gênesis 19, 26. 19 do 12 ao 26. É porque ela vai virar estátua de sal no 26. Já está dando spoiler aqui, eu ainda nem comecei a... Ô, irmão, tá dando spoiler, irmão. Então vamos lá para o texto que ele falou, exatamente esse. Gênesis 19, do 12 ao 26. Então, quando eu era adolescente lá na igreja, lá, isso já, na época lá do milênio passado, a gente tinha uma musiquinha que falava assim: olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Decorou isso aí. Escola dominical, as crianças lá tudo sabem. Então o texto diz assim: 19 do 12 ao 26. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que se chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos das suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido! Tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás nem parem no vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e a minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei a seu pedido, não destruirei o vilarejo. Mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-a completamente, além das outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação,
E a mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa estátua de sal. Essa história de Sodoma e Gomorra, que algumas pessoas pensavam há muito tempo ser uma história, uma lenda, algo que tentava trazer apenas uma ideia religiosa de que Deus vai trazer juízo sobre o mundo. Os arqueólogos descobriram na região do Mar Vermelho os vestígios da existência de Sodoma e Gomorra. Tal grande foi a destruição daquele lugar que aquilo foi tomado pelas águas. E até hoje lá está o mar morto. Até hoje aquela terra está desolada. Até hoje aquele lugar está sepultado embaixo das águas. Quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da terra que Deus havia ordenado, e ir para um lugar formar uma nação, Abraão leva a Ló junto consigo. Ló era sobrinho de Abraão. E Ló vai e caminha com Abraão durante um certo tempo e começa a ver desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Até que chega um ponto que eles chegam e falam assim, olha, a terra aqui não está cabendo nós dois. Nós temos muito gado, nós temos muitos servos, nós temos muita gente com a gente. Para dar certo, escolhe um lugar que você quer ir e eu vou na direção oposta. E Abraão deixou Ló escolher o lugar que ele queria ir. E aí o que acontece? Ló olhou, viu as campinas ali do Jordão, olhou e viu aquelas campinas ali de onde era Sodoma e Gomorra, olhou para aquela região, terra fértil, e falou, eu quero ir para esse lugar bom aqui, que eu vou poder fazer muitos negócios, que eu vou poder ficar rico, que eu vou prosperar, que eu vou olhar para as coisas. E Ló estava olhando materialmente como ele poderia se dar bem. E Ló foi em direção àquilo que os seus olhos encheram. E Ló, então, vai em direção a Sodoma e Gomorra e mora naquele lugar. Faz muitos negócios, prospera, vive ali anos naquele lugar. E de repente, Ló, um crente, um homem que conhecia Deus, embora ele não tenha se desviado da sua fé, porque a Bíblia vai dizer mais à frente que ele era um homem justo, ele não foi um profeta naquele lugar. Ele não foi um homem que proclamou a palavra do Senhor naquele lugar. Ele conviveu no meio daquele mundão de prostituição, naquele mundão de coisa que não agradava a Deus, naquele mundão que era um lugar que Deus estava abominando. E Ló, ele contou com a misericórdia de Deus através da intercessão de Abraão, porque chegou um momento em que Deus olhou para Abraão e falou assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou assim, mas Senhor, mas e se lá tiver 100 justos? Por causa de 100 eu não vou destruir. E se tiver 75 justos? Por causa de 75 justos eu não vou destruir. E se tiver 50 justos? Por causa de 50 justos eu não vou destruir. E Abraão percebe que a coisa era feia. E Abraão falou assim, então pelo menos salva a família do meu sobrinho Ló. E por causa da intercessão de Abraão, Deus manda anjos até a casa de Ló, antes de destruir Sodoma e Gomorra, e fala para Ló, olha, Deus mandou a gente aqui, porque vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir essas cidades, porque essas cidades chegaram ao limite máximo da tolerância de Deus. Chegaram ao limite máximo da onde Deus pode chegar em relação a um povo pecador. E se a gente olha para os nossos dias, misericórdia. Se a gente olha para os nossos dias, as pessoas enterradas em prostituição, as pessoas enterradas em droga, as pessoas se matando, as pessoas traindo, as pessoas fazendo tudo que as pessoas estão vivendo hoje. Nós estamos vivendo em um Sodoma e Gomorra piorado.
O limite da tolerância de Deus está batendo na tampa. Deus está olhando para a nossa terra hoje e está dizendo assim: eu vou terminar com isso. Não vou terminar em água, como terminou nos dias de Noé. Não vou terminar destruindo só uma cidade, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Mas eu vou tirar o meu povo dessa terra. E em seguida vem a destruição. Então eu e você hoje somos a família de Ló. Hoje eu e você somos o Ló de Deus. Aquele que está vivendo nesse mundo, mas que não deve fazer parte desse mundo. Aquele que está vivendo nessa sociedade, mas que não deve se contaminar com esse mundo. Ló, ele conseguiu conviver ali, embora ele não tenha sido um profeta. Embora ele não tenha feito o papel dele de evangelizar aquela cidade. Mas ainda assim Deus teve misericórdia de Ló e mandou os anjos tirar Ló daquele lugar. Eu quero te dizer nessa noite que a misericórdia de Deus sobre a nossa vida está mandando a palavra do Senhor para te dizer: vai chegar um momento em que os anjos de Deus vão separar os justos dos injustos. Que os anjos de Deus vão separar os salvos dos perdidos. E é nesse contexto que Jesus estava dizendo: lembrai da mulher de Ló. Por que lembrai da mulher de Ló? Porque apesar de Ló ter recebido a visita dos anjos, e no primeiro momento ele não ter entendido, no primeiro momento ele olha e ele hesitava. Talvez hoje você nessa noite esteja hesitando quando nós estamos falando de que Jesus vem. Talvez hoje nessa noite você esteja hesitando quando a gente diz que haverá um arrebatamento. Talvez você hoje esteja hesitando quando a gente diz: lembrai da mulher de Ló. E quando Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Aquele que quiser conservar os seus negócios. Para Ló, que era uma pessoa apegada a esse mundo, embora tenha entregado o seu coração para Deus, mas ainda tinha resistências em entregar-se completamente a Deus. Ló não tinha o mesmo coração de Abraão. Ló não tinha um coração inteiramente entregue a Deus. Ló estava no caminho de Deus, mas porém não com a mesma inteireza, porque quando Abraão olha e ele vê as campinas, aquilo não enche o coração de Abraão. Abraão, ele olha a areia, e mais areia, e mais areia, e ele caminha. Abraão caminhou praticamente 100 anos no meio da areia. Mas não houve um único dia de Abraão que Abraão tenha dito assim: o que eu estou fazendo aqui? Não teve um versículo sequer que Abraão tenha dito assim: não valeu a pena servir ao Senhor. No meio de um deserto seco, no meio de um deserto em que ele não tinha suficiente muitas vezes para ter o alimento, e ele teve que descer até o Egito para buscar alimento, ele não murmurou em momento algum. Ele creu nas promessas de Deus. Quando Deus disse para ele que faria dele uma grande nação, em momento algum ele disse: Deus é mentiroso. Está certo que ele errou em tomar a sua escrava e fazer nela um filho. Sim, ele errou. E quem é que não peca? Mas Abraão creu. E a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Mas Ló olhou para as campinas do Jordão. Ló olhou para as pastagens
Ló olhou para a terra que produzia bons frutos. E ele disse, é essa terra que eu quero. E essa terra era o mundo. Ele olhou para o mundo. E ele viu o prazer no mundo. Mas Jesus diz, lembrai da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló, ela ainda conseguia ser mais carnal do que Ló. A mulher de Ló ainda conseguia ser mais apegada a esse mundo do que Ló. A mulher de Ló estava mais preocupada com aquilo que ela ia perder do que o próprio Ló. Porque quando os anjos dizem assim para a mulher de Ló, e para Ló, e para as filhas de Ló, vambora! Vambora! Eu tenho que tirar vocês dessa cidade, e é agora! Deus está dizendo para você nessa noite, eu tenho que te tirar desse mundo, agora! Eu tenho que te tirar desse vício, agora! Eu tenho que te tirar das tuas más companhias, agora! Eu tenho que te tirar dessa Sodoma e Gomorra que você vivia, e é hoje! Aleluia, meu Pai. Dessa vida de prostituição, dessa vida de vício, dessa vida que não agrada a Deus, dessa vida materialista que não vê sentido nas coisas espirituais, Deus quer te tirar agora. Nem que Ele tenha que pegar anjos pela sua mão e sair te arrastando, mas Ele quer te tirar hoje. Eu creio, meu Pai. E os anjos pegam pela mão de Ló, Eita glória. pegam pelas mãos das filhas de Ló, pega pela mão daquelas pessoas e levam para fora, para longe da cidade. Deus quer te tirar desse lugar de prostituição, Deus quer te tirar desse lugar de vício, Deus quer te tirar desse lugar de destruição e te levar para fora. Nem que você tenha que viver um tempo no deserto para poder ser honrado, mas Deus quer te tirar desse lugar, embora você possa ver e achar que é bom, mas Deus não acha bom, e Deus quer destruir aquele lugar, e se você estiver junto, Ele vai destruir você junto. Deus quer te tirar de Sodoma e Gomorra. E os anjos de Deus estão aqui nessa noite, te pegando pela mão e dizendo, sai! Os anjos de Deus estão te pegando pela mão e te dizendo, sai desse lugar agora! Eita glória, Senhor. E os anjos de Deus tiraram a Ló, e as filhas de Ló, e a mulher de Ló. Mas há uma ordem que havia sido dada para todos eles. Não olha para trás. A Bíblia fala, aquele que tem posto a mão no arado, não olha para trás. Eu costumava sempre usar essa figura do arado, dizendo que o arado ele tem que ser arado em linhas retas. Hoje é muito fácil, os tratores têm GPS, né? Tem livro a laser, tem régua a laser, é fácil. Nos tempos antigos, o que se fazia? Se fixava um ponto e se olhava para esse ponto. Se você for arar um campo e você olhar para o lado ou para o outro, e pior, para trás, o campo fica todo torto, você passa com o trator por cima da onde você já arou, o trator come a semente que já foi semeada, e aquilo vira uma zona, uma bagunça, fica uma coisa, um campo horroroso. Mas se você colocar a mão no arado, e fixar os seus olhos, e seguir em direção ao alvo, o seu campo será arado, e será belo, e será bem cuidado, e haverá uma grande colheita. E eu quero dizer para essa noite, você que foi batizado, você que já está na preparação para ser batizado, fique seus olhos à frente. Não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, a sua vida vai virar uma bagunça de novo. Se você não olhar para o alvo que é Jesus, a tua vida vai virar uma bagunça de novo. A ordem era, não olhe para trás. Olhe reto. Não erre o alvo. Como que o arqueiro faz?
ele fixa a mira no alvo. Quem aqui já atirou com alguma arma, seja no tiro de guerra, ou seja aí na vida, pela vida fora aí? Como é que você faz? Mirar na mira do alvo. Tem que Mirar. na vida e vai. Isso É a aí. mesma coisa que o senhor estava falando do arado. Sim. Vocês o trator no arado de boi. A rodinha ele tem que estar dentro da linha, senão Isso. o gancho sai fora do arado. É verdade. Então eu tô aqui, ó. Na rodinha da... O arqueiro está olhando. Fixo. Não pode distrair. Pecar é errar o alvo. Quando você para de fixar os seus olhos em Jesus, você erra. Jesus disse: lembrai da mulher de Ló. Mais uma vez eu digo, lembrai da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló? Porque a única coisa que Deus disse para Ló é: não olhe para trás. O anjo não foi lá para cobrar de Ló, porque ele não evangelizou a cidade. O anjo não foi lá para falar com Ló que ele criou mal as filhas. O anjo não foi lá para falar com Ló que o casamento dele não era perfeito, que ele não era um homem que tinha autoridade sobre a esposa. Ele não foi lá para falar com Ló aquilo que Ló deixou de fazer. O anjo não foi lá para apontar na cara de Ló nada. A única ordem que Deus deu para aquela família foi: não olhe para trás. A única coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite é: lembrai da mulher de Ló, não olhe para trás. Siga em frente. Tudo que Deus quer na nossa vida é obediência. O grande problema do homem não é cumprir mandamentos religiosos, isso é fácil. Se eu falar com você que não come carne na sexta-feira santa, é fácil. Se eu falar assim, não trabalha na sexta-feira santa de 6 horas da tarde, da quinta-feira, 6 horas da tarde, até 6 horas da tarde no sábado, é fácil. Se eu falar com você que uma vez por ano você tem que subir uma escadaria com oferenda para Iemanjá, para não sei quem, é fácil. Se eu falar com você assim, você tem que comprar um terno bonito para ir para a igreja, um sapatinho bem engraxado e vir para a igreja bonitinho com a Bíblia debaixo do braço, é fácil. Sabe o que é difícil? Obedecer. Difícil é obedecer. Eu posso falar com você assim: olha, essa semana a tua tarefa é decorar João 3. Todo dia você vai ler João 3. Eu quero na semana que vem saber quem aqui decorou João 3. É fácil. Difícil é viver o João 3. Difícil é colocar em prática. O jovem rico chegou para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, vê um jovem, devia ter a idade do meu amigo aqui. Você mesmo, quantos anos você tem? 19. Devia ter a idade dele. Era 50 e qualquer coisa igual a gente não, Márcio. Entendeu? Idade sua, um jovem rico, bom herdeiro, filho de papai, né? Cheio da grana, bem cuidado, criado na religião, nunca se envolveu com nada errado. E ele chega e fala assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha assim primeiro e fala assim: por que você me chama bom? Bom é só o Pai que está no céu. Mas você quer herdar a vida eterna? Tá bom. Então fala o seguinte: você conhece os mandamentos? Quais, Senhor? Aí Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E tal. Aí ele fala assim: mas Senhor, eu tenho feito isso desde muito novo, eu tenho guardado tudo. Beleza. Então você faz o seguinte: vai,
vende tudo que você tem, dá aos pobres e volta e me segue e você vai ter um tesouro no céu. Amém. Que mandamento é esse? Amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento ele já caiu. Jesus só deu um exemplo prático de um mandamento, não deu dos 10 não. O no primeiro. Ele já tombou no primeiro. Sabe por quê? Porque nenhum de nós é capaz de obedecer a Deus de maneira correta e perfeita. Tudo o que Deus mandou para aquela família foi: não olhe para trás. Mas aí Jesus fala: lembrai da mulher de Ló, que quando eles saem daquele lugar, eles só tinham que obedecer. Mas vamos lembrar de gente que não obedeceu. Adão e Eva. O que Adão e Eva fizeram? Deus só deu uma única ordem para Adão e Eva: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Não mandou não adulterar, não roubar, não matar, não dar falso testemunho. Não mandou fazer nada. Falou: não come do fruto de uma árvore. Sabe, criança? Você fala assim: olha, eu vou sair de casa, mas não mexe no doce de leite, que eu vou fazer um bolo, e o bolo e o doce de leite é para fazer o recheio do bolo. Que o pecador da criança Como doce de leite hoje? vai lá e fala assim: ah, é? Tem doce. Podia comer queijo, podia comer chocolate, podia comer o biscoito recheado, podia tomar iogurte, só não podia comer o doce de leite. Adão e Eva só tinham que obedecer uma única coisa: não comer do fruto. Sansão tinha que fazer uma única coisa: não cortar o cabelo. E ele vai e confia numa mulher chamada Dalila, que ganha o coração dele, com todos os indícios de que aquela mulher queria acabar com a vida dele. E ele vai sendo seduzido por aquela mulher até o ponto que ele diz: ah, o meu segredo está na minha força, se cortar o meu cabelo eu perco a força. E a mulher dá lá um sonífero nele, ele dorme, e ele acorda carequinha, fraco. O inimigo vai e fura os olhos dele, bota cadeias nele, algemas nele. E está Sansão derrotado. Davi tinha que fazer uma única coisa: guerrear as batalhas do Senhor. E ele fez isso muito bem, durante muitos anos, derrotou muitos inimigos. Durante o tempo de Saul, as mulheres diziam: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Ele conquistou a cidade de Jerusalém para Deus. Ele fez um grande reino para Deus. Ele conquistou as terras do inimigo. Mas no dia que ele deixou de ir para a batalha, foi o dia da derrota dele. Ele nunca mais se levantou. Ele só tinha que obedecer. Ele era um guerreiro de Deus. E ele tinha que lutar as guerras de Deus. No dia que ele foi e deixou outro na guerra no lugar dele, foi o dia da ruína dele. Saul foi o pior de todos. Porque Saul, Deus havia dado uma ordem para ele, através de Samuel: vai, destrói os amalequitas, mas não deixa sobrar nada. Mas faz uma destruição total. Mata homens, mulheres, velhos, crianças. Mata o gado. Mata tudo. Destrói tudo. Taca fogo na terra. Destrói, arrasa. Porque Deus sabia o que representava os amalequitas. O perigo para o povo de Deus que eles representavam. Aí Saul vai, em nome do Senhor, vence a guerra, vence a batalha, derrota os amalequitas, mata os homens,
mata as mulheres, mas ele traz o gado e traz o rei amalequita para exibir para o povo, para dizer aqui, ó, matei o povo e estou aqui, ó. Aí Samuel vem, olha para aquela situação. Samuel olha Saul fazendo uma grande festa. Oh, Samuel, você chegou! Que barulho de ovelha é esse? Que barulho de gado é esse? Ah, Senhor, eu selecionei o melhor gado dos amalequitas para fazer um sacrifício para Deus. Eu separei o melhor para dar para Deus. Saul, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Ele só tinha que obedecer. Lembrai da mulher de Ló, que só tinha que obedecer. Olhar para frente, não olhar para trás. Continuando. Vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu completamente, além das outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. Desceu fogo do céu e consumiu tudo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e transformou-se numa estátua de sal. O que ela tinha que fazer? Olhar para frente. Obedecer e olhar para frente. Era a única coisa. O que Deus está mandando você fazer hoje? Obedecer. E o que a gente faz? Olha para trás ainda. Será que a gente não pode lembrar da mulher de Ló? Jesus disse, olhai para a mulher de Ló. Quem quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Quem quiser ter os prazeres desse mundo, vai perder a vida eterna. Quem quiser ter os prazeres desse mundo, será consumido. Olhai para a mulher de Ló. Se coloca de pé nessa noite. Você já entendeu. Ela desobedeceu, virou sal. É só isso. Obedecer. Deus, esse coração obstinado, esse coração incrédulo, esse coração que ama tanto a carne, esse coração que ama os prazeres desse mundo, esse coração que prefere sacrificar do que obedecer, esse coração que prefere celebrações vazias, festas que não te agradam. O sacrifício que tu queres é esse, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas, ó Deus. Glória a Deus. Tua palavra nos convida nessa noite, Senhor, a lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás e se deu mal, como diz a canção infantil, virou uma estátua de sal. Amém. Senhor, a lembrança do teu juízo sobre aquelas cidades e a lembrança do livramento que tu destes a Ló e as suas filhas, mas a condenação que veio sobre aquela mulher porque não foi fiel à única coisa que ela tinha que ter feito, olhar para frente. Nessa noite, Deus,
Cada um de nós, eu e os meus irmãos aqui, só precisamos de uma coisa: aprender a obedecer e olhar para frente. É só isso que o Senhor quer de nós nessa noite. Que a gente largue os nossos vícios, que a gente largue os nossos pecados, que a gente largue o nosso amor ao mundo, ao amor à carne, que a gente não dê valor àquilo que para nós tinha valor até ontem, mas que sobe a tua narina como algo fedorento e podre. Nessa noite, Senhor, cada um de nós se coloca diante de Ti, porque cada um de nós, ó Deus, é como essa mulher de Ló, e por isso precisamos ser lembrados cada dia. E cada dia o Teu Espírito precisa soprar nos nossos ouvidos: lembrai da mulher de Ló. Grava isso na nossa mente nessa noite, Pai. Que toda vez que a gente quiser olhar para trás, a gente olhe para o perigo da esterilidade que uma vida sem Ti é, da destruição que uma vida sem Ti é, que a morte que há em olhar para trás, que o castigo que há em olhar para trás, porque quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Meu pai, Porque aquele que tem crido, e a tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé, porém se retroceder a minha alma, não se compraz nele. Faz de nós justos que não retrocedem. Sim, Deus. Faz de nós justos que não olham para trás. Pai, o Teu Santo Espírito está aqui nessa noite. Aleluia. E não precisa das minhas palavras mais, porque a Tua palavra nos disse: olhai para a mulher de Ló, para que a gente tenha ela como exemplo e não seja como ela. Mas sem o Teu Espírito não somos capazes de fazer isso, Jesus. Sem o Teu Espírito não somos capazes de fazer isso, Deus. Então o Espírito Santo venha sobre esse lugar e capacita cada um de nós a olhar para frente. Espírito Santo, venha sobre cada um de nós e transforma as nossas vidas de maneira que possamos ter uma fé firme no Senhor. Espírito Santo, age em nós de maneira poderosa e sobrenatural, porque sozinhos não conseguimos. Se tem alguém aqui nessa noite que chegou nesse culto, ainda pensando em voltar atrás, talvez pensando que o que eu estou fazendo aqui? Os outros ficam de olhos fechados. Vem aqui na frente. Se tem alguém com esse sentimento de dúvida no seu coração, é hora de se posicionar diante do altar de Deus. Não vou insistir, não. Se você precisa ser ministrado nisso nessa noite, é hora de vir aqui. Se todo mundo está firme, amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado porque Tu falaste a nós nessa noite. Amém, Jesus. Nós lembramos, Senhor, que precisamos olhar para frente. Glória a Deus. Senhor, aqueles que foram para o hospital, Pai, guarda a vida deles, traz saúde sobre a vida deles, Pai. Pai, traga conforto a eles, Senhor. Que eles possam, já que não foram ministrados aqui nessa noite, sejam ministrados em outras ministrações desse lugar, Pai. E possam também olhar para frente e não desistir, Pai. Ajuda-nos, Deus, na nossa volta, guarda-nos de toda a ação do inimigo, Pai. E que nós possamos, ó Deus, ter motivação para ministrar a Teus filhos nesse lugar, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma palma de palmas para Deus.
Deus.